Agradeço, Pedro, esse espaço num evento da Extensão Rural, tá? E agradeço aos meus colegas que estão aqui também, porque o IRGA é importante a pesquisa e a extensão. E sem esses dois, nós não temos o nosso diferencial. É porque nós temos a extensão que eu tenho a possibilidade de vir aqui divulgar os dados para os senhores. Então, pessoal, opa, deu uma corrida aqui. Vamos voltar um pouquinho. Tá ansioso? Então, assim, o que nós vamos falar? Nós vamos falar, primeiramente, bom dia, tudo bem? Sobre alguns eventos e alguns fenômenos que nós tivemos na nossa safra 22-23, né, que muitas vezes ocorre na lavoura de vocês e, como não é exatamente um resultado de pesquisa, a gente acaba não abordando, né, mas é importante nós sempre lembrarmos, né, e aprendermos com as coisas que passaram. Então, nós vamos falar sobre esses fenômenos, nós vamos falar sobre os resultados do arroz, resultados da soja e resultados do milho. Então, 5 anos atrás, quando a gente vinha aqui falar, era basicamente arroz e alguma coisinha de milho, de soja, desculpe. E hoje nós já temos uma diversidade grande de culturas. Então, a gente não pode mais só focar no arroz. É óbvio que a maior parte dos nossos trabalhos são voltados para a cultura do arroz. Mas hoje nós já chamamos de sistemas de produção, né, que inclui todas essas culturas, e ainda dentro do cultivo de arroz nós englobamos então as plantas de cobertura como o trevo persa, que eu vou trazer alguma coisa para vocês. Aqui está a nossa equipe, né, a equipe da estação, eu e a Luana somos os funcionários de carreira, o restante do pessoal, funcionários terceirizados, e nós temos nossos 2 estagiários, aqui o Bruno representando, e o Arthur, que nos ajudam aí com a nossa força de trabalho durante o ano todo. Às vezes isso aqui não funciona. Bom, o que a Flávia, né, só antes de iniciar a parte, a Flávia comentou sobre os investimentos. Então, a nossa estação ela tem recebido inúmeros investimentos nos últimos anos, e eu gostaria de agradecer aqui à Flávia e ao presidente Rodrigo por esses investimentos. Então, o nosso laboratório ele está todo equipado para fazer todas as análises de solo, planta e água. Então, lá no interior do município, né? Então, isso são resultados de investimentos e que o diretor aqui, Cláudio, que estava aqui, né, que agora é o diretor administrativo, tem a missão de continuá-los, né, diretor? Então, equipamentos de laboratório, equipamentos de... Eu vou ter que pedir para alguém me dar uma assessoria quando trancar. Carro, a colhedora que nós recebemos agora, não é uma colhedora de parcela, mas, obviamente, como a gente trabalha na área agrícola, nós vamos transformá-la numa colhedora, como, né, sempre tem aquela gambiarra, trator novo. Aumentamos, então, nossa infraestrutura com salas de processamento e também um aumento do nosso galpão, aí, que, como a gente está recebendo mais máquina, a gente precisa aumentar nossa infraestrutura. E assim como vocês, nós também gostamos de uma obra, né? Então, sempre tentar melhorar a estrutura, e isso é questão de gestão. Isso aconteceu nos últimos 2, 3 anos, não era por falta de dinheiro, era por questão de gestão, né? E por isso eu faço esse agradecimento à Flávia e ao presidente. Então, já vamos passar já para as questões da safra. Vocês olhando essa foto, alguém tem alguma ideia do que está acontecendo nessa lavoura de arroz? Nós temos um problema aí. Eu já escutei aqui, ó. Larvinha. Bom de olho, porque conhece e já passou por isso. Então, esse ano, pessoal, em toda a nossa área da estação de pesquisa, nós tivemos problema com larva. Vocês estão vendo que o arroz está em linha? Antigamente era exclusivo do sistema pré-germinado. Hoje, a larva ela já vem, então, entrando em áreas semeadas em linha. Por que isso acontece? Essa larva, ela acaba atacando o arroz por um estresse. Tá? Um estresse, um desequilíbrio na área, principalmente em áreas ricas em matéria orgânica. Então, essa área era semeada sobre palha. Né? E algum estresse. Nós tivemos uma condição muito ruim de início de safra, muito frio, né? E a entrada de água oportuniza, e a planta mais estressada oportuniza esse tipo de estresse. Isso aqui é um dano, do dia que nós identificamos ao dano, essa foto, 24 horas. É muito rápido. E se nós não tomarmos, né, atitude muito rápido, a gente perde a lavoura. Então, isso foi no dia 16 de novembro. Aqui,
Para quem não conhece, quem é que não conhece o dano da larva? Muitos produtores aqui conhecem. Todo mundo já tinha visto? Não, né, São Paulo? Não conheciam. Então, prestem bem atenção, porque muitas vezes ela não vai para toda a lavoura, mas ela fica em alguns cantos da lavoura, vocês não sabem explicar o que está acontecendo, e a planta, se ela tem condições, ela vai se recuperar, eu vou mostrar para vocês. Mas se o ataque é tão severo a ponto de nós não intervirmos, né, a lavoura, então, se perde muitas plantas, ocorre a morte da planta. Então, as plantas, o primeiro sintoma são as plantas decumbentes sobre a lâmina de água, é a primeira coisa que observa, e tu muitas vezes está ventando, e tu não, começa numa areazinha pequena, as plantas deitadas. E tu não consegue entender, né? Então, mas o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa ali. E muito rapidamente aquilo vai progredindo dentro da área. Então, aqui há uma redução no número de plantas, então vai diminuindo, o ataque é bem nesse sentido, ele vai progredindo, né? Aqui uma parte menos atacada, aqui já mais atacada, as plantas elas vão caindo sobre a lâmina de água e vão morrendo, elas vão apodrecendo, né? Aqui está o criador, que é um mosquito, Chironomidia, ela é a larva de um mosquito, e aqui está a sua criação. Essa era a quantidade de larvas que nós tínhamos então na nossa área. Nós íamos caminhando e à medida que pisava ali na água, ia mexendo com a água, as larvas começavam a boiar na área, muita infestação altíssima. O dano, ela consome, então, ela se alimenta da raiz do arroz, então uma planta bem atacada, né, uma médio ataque e uma planta normal. Então percebam que a planta, ela literalmente definhou, é a mesma cultivar, semeada no mesmo dia, nas mesmas condições, mas essa aqui está sobrevivendo, está tentando, está lutando para sobreviver. Enquanto a outra, ela não tem problema nenhum, porque o seu sistema radicular não foi afetado. Esse aqui é um dos eu achei muito interessante o sintoma. A planta ela caiu sobre a lâmina de água, mas ela está conseguindo emitir raiz nova. Então, ela consegue retornar, né? Ela levanta da lâmina de água, mas os sintomas ainda, o caule, né, ficou até torto, né, do tempo que ela ficou sobre a lâmina de água. Uma coisa interessante que dentro dessa questão, por muitos anos, foi negligenciada a questão da larva vermelha. Né? Nós não temos um produto para controlar a larva vermelha, porque ela é específica do pré-germinado. O pré-germinado é 10% do estado. Né? Vamos focar, ela não tem problema no seco, então não vamos focar em achar, e ainda, tu está trabalhando com água, produto químico e registro, é muito difícil. Né? Para tu aplicar, né, em cima de uma lâmina de água, peixe, não sei o quê, não estudava. Mas, como essas áreas, isso não foi restrito à estação de pesquisa. Teve relato por todo o estado do dano da larva, principalmente pela questão climática, que estressou as plantas. Então, nós temos que focar esforços em resolver, em ter uma alternativa definitiva para esse problema. Percebam aqui, uma das coisas que nós percebemos, um dos ataques foi no nosso ensaio do melhoramento, que nós temos uma diversidade genética enorme. Uma parcela mais atacada e outras duas plenas, como se nada tivesse acontecido. Isso já indica que há duas possibilidades. Essas plantas têm uma resistência genética, alguma liberação de exudado radicular, que pode estar influenciando na larva, que ela prefere essa do que essa, ou até mesmo, uma das coisas que a gente prestou atenção foi vigor. As plantas que tinham um vigor melhor, que tinham um estabelecimento melhor, que vinham se desenvolvendo melhor, tiveram menos condição de ataque. As que estavam com um vigor menor, mais dificuldade de estabelecimento, né, elas sucumbiram, então, de uma forma bem agressiva. Olha aqui, outro material também. Isso aqui são linhagens. Acabei não tirando foto de material comercial do lado de linhagem. O que eu peguei mesmo foi essa diversidade que nós tínhamos. Né? Então, áreas bem mais atacadas, parcelas ou linhagens mais atacadas do que... Agora, aqui sim. Aqui foram duas áreas lado a lado. A diferença, esse aqui não tinha tratamento de semente, e esse aqui tinha um tratamento de semente que a gente estava testando. Dá para perceber uma diferença aqui com a linha mais aberta e aqui com a linha já mais fechada, não tinha dano, tu olhava, não tinha dano. Essa área, pessoal, produziu 40 sacos a mais do que essa aqui.
Esse produto que a gente estava testando era o azospirilo, na semente. Não estou recomendando o azospirilo, tá? A gente está estudando, e quando nós tivermos resultados mais robustos, daí eu posso emitir minha opinião sobre isso. Mas, o que eu acredito sobre o azospirilo? Ele induz, né, ele vai induzir a planta a fixar nitrogênio, mas também tem alguns outros benefícios. Talvez uma indução a estresses, a resistências. Né? E isso a gente conseguiu perceber, visível, e depois nós medimos a produtividade. Então, uma das outras linhas que nós vamos abrir esse ano, de pesquisa, são os bioinsumos. Porque agora, o que mais tem é bioinsumo. Né? Vocês devem escutar toda semana um produto novo. Só que o que a gente não tem claro é quais produtos realmente são eficientes e, quando eficientes, em quais situações. Porque nem toda situação aqui foi eficiente porque nós tivemos um estresse na planta. Mas se eu estou numa condição normal, talvez ele não seja tão eficiente. Então, nós temos que ter bem claro. E uma das linhas que nós vamos conduzir aqui em Cachoeira vai ser estudar essa gama de bioinsumos que hoje tem disponível no mercado. Então, aqui só um cronograma, né? Então, dia 16 de novembro, estava assim. Daí, para nos ajudar, o que é isso? Limo. 4 dias depois. O que a gente tem que fazer com a larva? Como ela está consumindo as raízes do arroz, a gente não tirou a água em momento algum, nós só baixamos a lâmina. Tá? Então, nós temos que fazer essa raiz essa raiz se desenvolver mais rápido. Então, o que a gente faz? Coloca um nitrogênio. O clima propício para a formação de larvas, de algas, a lâmina, pouca área vegetal em cima, fica disponível uma quantidade muito grande do elemento e forma as algas. Mas nós mantivemos, não mexemos na água. Se fosse uma lavoura, né, poderia ter feito essa água circular para diminuir esse efeito. No dia 29, então, quase 15 dias depois do estresse, ainda as plantas estavam, tu percebe uma intoxicação na planta. Uma planta que o início da irrigação foi início de novembro. Uma planta com 30 dias de irrigação, tu não enxergaria mais as linhas. Então, essa planta ainda está intoxicada. E aqui, dia 8 de dezembro, daí sim. Aí foi o dia que nós não conseguimos vencer a larva. Ainda tinha larva na área. Né? Ela não cedeu em momento algum. Principalmente uma coisa que a gente estava fazendo errado. Nós estávamos aplicando em benzedura. Mas tinha uma população tão grande de mosquito que quando a gente aplicava os produtos, a gente não pegava o mosquito. A gente só pegava a larva que estava na água. Então, o mosquito estava sempre realimentando a área. Então, foi uma das coisas também que daí a gente mudou, e a partir dali nós conseguimos ter uma efetividade. Aplicamos biológicos também, não tiveram efeito. Tem um produto que é específico para o mosquito da dengue, não foi efetivo porque já estava instalado. Talvez se a gente tivesse feito preventivo, o tratamento de semente seria eficiente. Isso nós vamos testar também. Então, em janeiro já não se tinha mais resquícios e morreu muita planta, pessoal. Morreu muita planta. Tá? Então, ainda tu encontrava alguns furos ali no vegetativo, porém o arroz realmente é praga. E próximo da colheita, não se tinha mais nada que dissesse que aquela área teve algum problema com larva vermelha. E nós tivemos, inclusive, o nosso recorde de produtividade esse ano foi nessa área. Mas por um conjunto de fatores. Tá? Talvez, se não tivesse o efeito da larva, nós podíamos ter alcançado produtividades maiores ainda, mas, no início, nós achamos que não ia conseguir vencer, né, de tão persistente que foi a questão da larva. Outro problema que nós enfrentamos, que eu tenho certeza absoluta que todos enfrentaram aqui, foi o baixo rendimento de engenho das lavouras, principalmente as lavouras colhidas no cedo. Tá? Então, aqui, ó, uma amostra tinha 64 de renda, já é baixo, né? 64 de renda já não é bom. 51 de inteiro. E a amostra foi colhida com 23,6% de umidade. Ou seja, não era amostra com atraso de colheita, era uma amostra normal, ficou pronta, a gente colheu, fez análise e estava com grão, quebrando o grão. Isso já vem acontecendo, né, nas últimas 3 safras, essas safras com temperaturas altas. O que acontece? Quando o arroz
Pega essas temperaturas altas, pega no momento que o arroz está finalizando o enchimento de grão, o arroz está perdendo umidade. Então, quando tu tem uma temperatura muito alta durante o dia, tu perde muita umidade. O grão perde muita umidade. À noite, a umidade relativa sobe. O grão se reidrata. No outro dia, tu levanta, já está 30 graus. O grão quebra, ele trinca. Porque ele vai perdendo umidade muito rápida, reabsorve, seca de novo, trinca. Trinca na lavoura. Então, as lavouras que tiveram esse momento final com essa temperatura mais alta, aconteceu isso. Tá? Independente da cultivar. Ah, mas o problema maior foi na cultivar X. Não, todas que foram colhidas nessa época, apresentaram esse tipo de dano. Outra coisa que vocês devem ter visto muito na lavoura foi esse efeito aqui, que a gente chama de degeneração das espiguetas, também causado por temperatura alta. Seria mais comum temperaturas baixas no momento do reprodutivo, mas a temperatura alta, perto dos 40, acima de 38 graus, já causa isso. Aqui, essa panícula mais exposta, a parte do pecíolo da planta mais exposto, não tem grão ali. Então, ele fica mais leve, fica mais exposto. Isso aqui nem chegou a formar o grão. O dano, então, foi no momento anterior ainda ao final do emborrachamento. E aqui outro que a gente detectou, germinação do arroz ainda no campo, de algumas cultivares, daí sim, restrita a algumas cultivares. Tá? Então, também pela condição, principalmente cultivares com mais palha, em torno, né, perto, muito próximo dos grãos, e também condição de alta umidade. Aí começou a colheita, deu algumas chuvas, e aconteceu isso. Isso tudo é causado por questões climáticas. Esses fenômenos são questões climáticas. Então, vamos falar alguma coisa de resultado, né? Aqui eu trago para vocês os materiais comerciais que nós tínhamos semeados aqui na estação de pesquisa. Tá? Primeiro, A706CL, é uma nova cultivar da Embrapa, tá? CL, um ciclo um pouco mais longo, bem mais longo. Conhecem o Pampera? Mais longo que o Pampera, tá? Bem longo mesmo. Teve essa produtividade aqui de 11.200, porém, ela, em outra área muito próxima, separada espacialmente muito próxima, dentro do mesmo quadro, na mesma condição, ela chegou a 14,8. Isso pode indicar duas coisas. Ou teve um ataque, ela foi bem perseguida pela larva, teve um ataque, ela sofreu mais com o ataque da larva, ou uma instabilidade de produção. Isso acontecia muito com o 28, vocês lembram do 28? Na mesma área, produzia 10, do lado produzia 7. Aqui eu não posso afirmar que é isso. Como nós tivemos o problema do ataque da larva, pode ter sido ao acaso. Mas é um material para se ficar de olho, LCL é mais uma opção. 31, 12 toneladas, poderia ter sido mais, com certeza, mas a gente, como nós semeamos tudo dentro do mesmo período, 13 de outubro foi a semeadura, nós penalizamos os precoces, e o 31 é altamente dependente de época de semeadura. A nossa época de semeadura preferencial para o 31 aqui é final de outubro. Ali, a partir de 25 de outubro, é onde o 31 ele vai melhor. O Membiporá, nós tínhamos também, chegou a 13,3, o nosso 24, 13,8, e do lado ali o nosso IRGA 426CL, que é o novo lançamento do IRGA, tá? Já tínhamos o 26 convencional, o CL vem agora, até a Dani apresentou ano passado aqui para vocês sobre o material, e ele vem mais produtivo, e ele está indo muito bem na nossa região. É um material para vocês colocarem lá, esse ano está indo para a produção de semente, né, Flávio? Está indo para os sementeiros, então disponibilidade da semente para o ano que vem. E ele vai muito bem, produtivo, né? Tem um vigor inicial excelente, ele é resistente ao frio na fase inicial. Então, ele tem um vigor muito bom para abrir semeaduras. Então, 13,9. E este material, pessoal, foi o nosso maior recorde de produtividade. Ele chegou em uma área, muito perto dessa, 16,3 toneladas por hectare. Não é comum para nós, esse tipo mesmo em parcela, esse tipo de produtividade. Obviamente que nós colhemos ele todo no chão. Ele acamou. Porque o material ele não é projetado para esse potencial, ele não tem a arquitetura para isso. Mas foi, né, uma produtividade até que nos deixou muito felizes, né, apesar dele estar acamado. Né, e mesmo acamado,
nós ainda, porque a gente acaba sempre perdendo um pouco quando acama, né? Nós chegamos nessa produtividade. Mas a média dele foi 13,9 na estação. O Pampa, muito bom, né? Foi muito bem. O Pampa ele vem demonstrando ser um material muito bom. Essa produtividade de 14 toneladas e 100, nós atingimos com 150 quilos de N, tá? E a gente não fez uma adubação diferenciada para ele. Deveria ter diminuído a adubação, porque ele acama. E sim, a gente acolheu ele acamado. Tá? Então, mas ele vem muito bem por anos secos, os precoces estão vindo sempre muito bem. E a máxima produtividade que nós atingimos dentro dos materiais comerciais foi o LD522CL, que é um híbrido, tá? Um híbrido da BASF. Também ciclo mais longo, ele é mais longo que o 24, em torno de uma semana. Só que por híbrido, né, se esperava que ele produzisse mais. Porque entre plantar ele, ou Pampa, ou IRGA 426CL, ou 24, não se paga, né, investimento no híbrido. Então, o híbrido ele tem que entregar muito mais do que uma cultivar comercial. Então, quer dizer, ou o híbrido ele não está produzindo tão muito bem, ou as nossas cultivares convencionais estão indo muito bem na lavoura. Então, aqui eu comentei das máximas. Para quem não conhece, esse é o nosso 26. Então, um material com bastante perfilhamento. A folha bandeira dele é bem larga e bem grande, bem, né, e bem posicionado, bem perfilhado, né, ele fecha muito bem. Então, um material muito bom, que ele vai... O 26 já vai muito bem aqui na região central. E o 26CL veio com esse... Se eu não me engano, foram 8 sacos a mais na média de todo o estado nos ensaios comparando o convencional com o CL. É em torno de 125 dias aqui, Carlinhos, para nós, aqui na nossa região. Melhoramento genético, então, pessoal, esses são nossos ensaios aí do melhoramento, que a Flávia comentou do nosso time pequeno, mas que continua entregando bons resultados. Eu mostro a vocês, então, as futuras linhagens, né? O que está em laranja são materiais comerciais. Tá? Então, quer dizer, ficaram para trás. Pampa 24, nós temos potencial para mais. Então, o time do melhoramento lá está fazendo o seu trabalho e nós chegamos aí a 15,4 toneladas com uma das linhagens, mas N possibilidades, né? Isso, claro, até ser lançado, tem que ver se mantém a resistência à brusônia, tem que ver a qualidade de grão, não é só produtividade, você sabe. Mas quer dizer o quê? Que nós temos potencial produtivo dentro dos ensaios de melhoramento e muitas vezes é o que o produtor quer saber. Tá, o que tem aí para frente, como é que tá os materiais? Nós temos possibilidade para mais. Mas só foi possível chegar nesses 15,4. Ano passado a gente teve alguns materiais assim também, com quase 15, não chegou a bater 15. Mas o que nós conseguimos extrair? O máximo potencial genético. Nós conseguimos extrair, foi muito bem, esse dado é muito bom para cultivar convencional. 70% desse valor é melhoramento. O restante é manejo. E nós tivemos algumas mudanças no nosso manejo na área, né, nessa área. O que a gente atribui? Né? Primeiro, o Luiz vai falar sobre adubação. Não quero antecipar, mas algumas coisas eu vou ter que falar, né, para vocês, que foram importantes, foram diferencial para nós. Vocês vão ver que, nas novas recomendações de adubação, a principal mudança, uma das principais mudanças, é o fósforo. A gente vinha percebendo que os níveis de fósforo dos nossos solos, dos solos com produção de arroz, vinham diminuindo, mas as produtividades aumentando. Ou seja, a planta estava extraindo mais do que nós estávamos colocando. Então, os trabalhos que, inclusive, foram feitos aqui em Cachoeira, que baseiam, né, parte das recomendações, nos mostraram que nós tínhamos que aumentar o fósforo. Então, nessa área, nós tínhamos uma adubação média de fósforo de 70 quilos por hectare. E, nesse último ano, seguindo as recomendações, nós colocamos 103 quilos por hectare de fósforo. Tá? Outra coisa, mudança na formulação. Sempre no 4, 17, 27. E, né, vamos fazer uma mudança. Vamos começar a usar formulado, e o trevo persa nos trouxe isso, porque eu tenho que colocar fósforo no trevo. Então, utilizamos um super simples no inverno, metade da dose do fósforo eu já coloquei no trevo persa no inverno, com super simples, que tem cálcio e enxofre. E a gente nunca fala de enxofre, né? O enxofre é um elemento fundamental. Nem todo solo tem deficiência de enxofre,
mas a gente não olha para o enxofre. E o enxofre, muitas vezes, está nos entregando produtividade que a gente atribui a um nitrogênio, a um potássio. A entrada do trevo persa, tinha trevo persa nessa área, uma massa grande de trevo persa, incorporando nitrogênio, melhorando a matéria orgânica, carbono. Então, o nosso sistema de produção está passando por essa transformação. Daqui a 10 anos a gente vai poder lembrar quando a gente estava falando sobre a entrada das plantas de cobertura. E, que a gente vem, não é novidade, mas nós já viemos, sempre semeamos dentro da época melhor. Então, 13 e 14 de outubro foram todas as nossas épocas de semeadura. E a irrigação, que a gente já vem há alguns anos já praticando a antecipação da irrigação. Então, nós fechamos toda a água do arroz com o arroz até 2 folhas. Mas eu atribuo esse aumento mais a essas mudanças, porque isso aqui a gente já vinha fazendo. Então, vamos falar um pouquinho dos resultados do trevo persa. Então, o trevo persa nós estudamos. Então, o que a gente poderia suprimir? Será que a gente pode suprimir o nitrogênio? É uma leguminosa que está fixando o nitrogênio. Se a gente pode suprimir, quanto que a gente pode? E o Luiz vai trazer isso, está na recomendação de adubação. Então, primeira vez que entra a questão de plantas de cobertura e o que tu vai mudar na tua adubação do arroz, se tu tem essa planta de cobertura na área. Então, nós estudamos a dose 0 de nitrogênio, 120, 150 e 180. Por que essas doses? 180 quilos é o que a gente tem visto que as nossas cultivares respondem. Então, aquelas lavouras de alto potencial produtivo, os produtores não estão usando mais 120. Isso eu estou falando em nitrogênio, tá? Vamos dobrar aí para ser mais fácil a conta em relação à ureia. Tá? Não estão mais usando 250 de ureia. Tá? Os produtores já estão chegando a 400 quilos de ureia dentro da cultura do arroz. Para a gente conseguir tirar 15 toneladas de arroz, não é com 200 de ureia que a gente vai conseguir. Tá? Porém, quando as recomendações elas foram discutidas, a ureia estava com um preço absurdo. E existe um parâmetro que a gente considera, que é a máxima eficiência econômica. Então, tem a máxima eficiência técnica, que é o que a planta está respondendo, mas o que está se pagando, que é a máxima eficiência econômica. Então, o Luiz vai mostrar para vocês que a dose recomendada de nitrogênio vai passar para 160, Luiz? 160, 165? 160. Porém, a gente estudou até os 180, que é onde nossos materiais estão respondendo. Dentro desse estudo, semeado sobre trevo persa, o que vai dar retorno, a máxima eficiência técnica para vocês, ou seja, o mais produtivo, é 150 quilos de nitrogênio. Então, menos do que a máxima recomendação, e o Luiz vai falar isso. Quantos por cento a menos? 15% a menos. Então, em áreas sobre trevo persa, vocês vão poder reduzir a adubação nitrogenada. Comparando, pessoal, aqui, diferentes situações. Trevo persa sem nitrogênio. Já saiu de 12 toneladas. Mas eu nem vou colocar ureia aí, né? Sem nitrogênio, 12 toneladas de arroz. Vamos olhar para o lado. A área sobre rotação com soja. Ping-pong. Um ano arroz, um ano soja. Volto com arroz. Produziu 200 quilos a mais. Tá? Isso aí tinha nitrogênio daí, né? Eu semeei soja, voltei com arroz e coloquei nitrogênio. 150 quilos de nitrogênio. Preparo de verão. Deixei a área um ano parada, no outro ano plantei. Produziu, está todo mundo igual aqui estatisticamente. Agora, quando eu vim com o trevo persa e coloquei os 150 quilos de nitrogênio, seu Nestor, me deu 1 tonelada e 600 a mais. Mas será que você paga essa 1 tonelada? Vale a pena mesmo? Vamos fazer a conta, então. Então, me deu 32 sacos a mais. A R$80 hoje, tá? Não briguem comigo. Eu sei que está 79, 78, 75, R$80, tá? A ureia. Gastei aqui os 150 quilos de N, R$666. Cotação também de hoje. Semente do trevo, R$218. Me sobra R$1.600. Tá? Desse manejo para esse. Vale a pena, então, fazer a aplicação do nitrogênio com o trevo persa. Muitas vezes o produtor pode ser induzido a dizer, não, vou fazer a planta de cobertura, vou botar a leguminosa e não vou aplicar nitrogênio. Não, vai ficar bom, mas nós podemos ficar melhor, né? Sistema Provisia, pessoal. Já ouviram falar do Provisia? Já, né? Estão indo na abertura da colheita.
Mas quem não ouviu falar do Provise, então, é a nova tecnologia que está chegando, da BASF, e tem a MaxAce, da Hightech, né, que traz, então, uma tecnologia parecida com o Clearfield, porém uma molécula diferente. E um sistema muito mais técnico. Mas está chegando na forma de híbridos, e nós tínhamos lá na estação, né, um protocolo, em parceria com a BASF, para nós conhecermos. O objetivo maior do protocolo, que ano passado foram aplicadas doses de Equifix, e nós semeamos o híbrido de Provise esse ano para ver se tinha algum problema de residual. Tá? Eu adianto para vocês que até 3 vezes a dose de Equifix, 480 gramas por hectare, nós não tivemos problema de residual. Porém, não é este manejo que a BASF recomenda, vou falar para vocês, e de tarde o Guilherme vai estar aqui, vai conversar melhor com vocês. Então, nós recebemos o híbrido no dia 11 de novembro, aí tem um problema grande. 11 de novembro já está perdendo a época preferencial, os híbridos têm problema na produção de sementes, essas sementes são produzidas em outros estados, até chegar aqui no Rio Grande do Sul, ser beneficiado, 11 de novembro. Não tira todo o potencial produtivo do material assim. Esse material, quando ele chegou na floração, ele pegou 9 graus de frio. Então, esse é um problema que as empresas que trabalham com híbrido vão ter que resolver. Essa semente, dia 1º de outubro, ela tem que estar no Rio Grande do Sul, pronta para semear, ou antes. Então, aqui era a condição da nossa área de vermelho, pouquinho, né? Obviamente que a BASF ela não recomenda, nem a Hightech, passar por essa situação aqui. Qual é o que eles chamam de mandala, que venha do sistema Clearfield, que é altamente infestado com vermelho, passe pela cultura da soja, obrigatoriamente, e daí sim a área fique disponível para o sistema Provise, para aumentar, então, a vida útil dessa tecnologia. Por quê? O Provise, então, ele está diferente das imidazolinonas, ele é um inibidor da CCase, tá? Ele não tem residual, então ele não controla o banco de semente, diferente das imidazolinonas, que tu aplicava e a semente ainda em processo de germinação, se tu tivesse aplicado, ainda controlava. Então ele não é um herbicida em pré, ele só controla tudo que está sobre, né, o solo. E ele é exigente. Ele é exigente em condições ambientais, tem que ter umidade para translocar o produto. Não pode ser aplicado sobre lâmina de água. Ou seja, se tu perdeu, se sobrou vermelho na entrada de água, tu não vai poder repetir essa aplicação sem tirar a água. Tu imagina tirar a água de toda a tua lavoura. Então, é um sistema muito mais técnico, mas que vem, né, a agregar dentro do sistema de controle de arroz vermelho. E o que eu gostaria de mostrar mesmo, depois de toda essa conversa para vocês, é essa foto. Percebam que na faixa do meio está mais limpo, né? Bem mais limpo. Então, o que aconteceu aqui? No ano passado, nós não tínhamos semente comercial de Provise. Tinha só um resto de linhagens e tal. O pessoal plantou aqui no meio, aplicou o Provise, o herbicida, no meio, somente no meio. Não aplicou nas bordaduras. Daí ficou aquela área sem plantar, veio o vermelho, sementou. Nós colhemos no seco e só roçamos a palha do arroz e semeamos em cima. O que está me mostrando essa foto? Está me mostrando o efeito do controle do Provise e quando a gente associa outras tecnologias como o manejo da palha, eu consigo melhorar ainda mais o controle da minha área. Então, as tecnologias elas não vêm sozinhas. Se a gente não fizer a nossa parte, né, não tem como o herbicida fazer milagre. Mas observem isso aqui, para mim, o resultado mais fantástico do trabalho é essa foto. Em função do que nós podemos com um herbicida que não tem residual, isso aqui não é residual de produto, tá, pessoal? Isso ali não tinha vermelho, o vermelho daí não caiu, a gente colheu, não mobilizou o solo, não homogeneizou aquele vermelho, e está aqui a prova para vocês. Vamos falar então sobre a cultura da soja. Alguns resultados de arroz, tem outros ensaios de arroz, mas a gente não consegue passar tudo, tá, pessoal? Até agora, acho que o Cleiton não está aí, Cleiton Santos, vai ter na revista da Planeta Arroz, vai ter uma arte lá com a página do IRGA, divulgando alguns dos resultados gerados aqui em Cachoeira sobre a parte de sustentabilidade ambiental. Tá?
que ano passado eu apresentei até aqui para vocês. Então, outros trabalhos aqui a gente não tem tempo para mostrar, mas a gente sempre tenta divulgar de diversas formas. Falar um pouquinho sobre a cultura da soja. Então, né, essa é uma área sem irrigação desta safra. E eu tenho certeza que vocês que semearam soja tinham áreas sem irrigação e olhavam para aquela área e pensavam em todo o investimento que fizeram, quanto poderia ter sido produzido se tivesse a irrigação ou tivesse chovido. Certamente vocês fizeram essa conta, porque tinha uma lomba lá, que pegou um baixo que pegou mais água e produziu tantos sacos a mais, e começa a projetar quanto que poderia ter sido a média da lavoura. Então, né, quanto que a gente poderia ter produzido neste ano, nas condições do nosso solo, se nós tivéssemos a irrigação? E qual, né, o efeito de outros manejos associados, né, ao manejo da soja? Então, aqui está a área com irrigação, sem irrigação, desculpe, imediatamente do lado a com irrigação, a água até está passando aqui para irrigar essa aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui. Todo ano a gente faz coleção de cultivares, tá? Para entender o comportamento das cultivares. Esse ano a gente diminuiu a coleção, tá? Geralmente é em torno de 40 materiais. Esse ano a gente reduziu para focar nesses efeitos da irrigação. Então, a gente escolheu 3 materiais para trazer para vocês. Aqui são 2 materiais, o B5560 e o 95, são materiais da Brevante. E a gente semeou eles porque eles têm uma tecnologia, a Concast. Vocês já ouviram falar nessa tecnologia? Então, pode aplicar 2,4-D, glufosinato de amônio e, obviamente, o glifosato em pós-emergência. Então, principalmente aqueles produtores que têm problema com folha larga, né? Buva que sobra, essas cultivares permitem, então, 2,4-D ou até o glufosinato de amônio em pós. Então, e a NEL 610? Se eu não me engano, até o Pedro apresentou ali, a 610 está em 4º lugar aqui na nossa região, que é um material que a gente vinha plantando já nos últimos 3 anos, material muito bom, engalhamento muito bom, estava com a produtividade boa também, então foi um material que a gente investiu. Primeira coisa aqui, ó, sem irrigação. Nós tivemos materiais que produziram 25 sacos, materiais que chegaram até 41. Primeira conclusão, que vocês já sabem, que há diferença nos materiais em relação ao estresse ambiental. Existem materiais que vão entregar mais na mesma condição, só pelo fato da genética. Então, esse material aqui, o B5595, ele entregou 16 sacos a mais que o outro material do lado. Tá? Quando eu irriguei, às vezes, quando eu irriguei, percebam que a ANEL, ela é muito mais exigente, porque daí eu dei a condição que ela precisava e ela produziu mais. Chegou até 64 sacos. Irrigado. Então, esse é o efeito da irrigação, a falta de água. É isso. Só isso. Porque nós podemos ir além. Nós podemos ir além dos 64 sacos. Então, vamos ver, dar um zoom na ANEL aqui. Vamos dar mais, né, alguns benefícios para ela, ver quanto que ela vai nos entregar. Então, ela saiu de 30 sacos sem irrigação e sem escarificação. Nessa área não havia escarificação. Foi semeado com haste sulcadora, mas não foi escarificado. Quando a gente deu a irrigação, sem ainda a escarificação, ela nos entregou 64 sacos. Quando nós escarificamos, 9 sacos a mais. Então, é mais ou menos aí que o professor Marquesan costuma nos falar. Tá? Então, um incremento aí em torno de 15% de produtividade. E quando nós irrigamos, escarificamos e semeamos sobre uma planta de cobertura, qual planta, Mara? A azevém, aveia, azevém, trevo persa. Todas as plantas de cobertura tiveram um comportamento muito similar. Não interessa a planta de cobertura. Interessa a presença da palha em ano seco. Contribui para a manutenção da umidade e entregou 81 sacos. Mas essa não foi a nossa maior média. A nossa maior média foi 106 sacos por hectare de soja. Qual soja? Credence 15B70. Primeiro ano que nós trabalhamos com ela, um material fantástico. Não estou ganhando nada para fazer a propaganda. Ao contrário, estou aqui para dizer para vocês as observações que nós tivemos.
Se tiver algum material para vocês experimentarem, experimentem essa aqui. Extremamente vigorosa para emergir. Foi a soja, na pior situação, foi semeada e emergiu melhor. Muito boa, muito resistente a doenças. E tu não dava nada para ela. Tu olhava uma soja até com uma coloração acinzentada na hora de colher, nem tirei foto. Não tinha aquele aspecto de soja que nem é a 610 carregada, né? 106 sacos por hectare. Com irrigação. Desculpe, ficou ruim aqui tem os manejos. O que ela tem aqui? Ela foi irrigada, Augusto. Não havia necessidade de escarificação nesta área. E ela foi semeada sobre palha de arroz. Tá, agora a palha de arroz é melhor do que a palha de um azevém? Não, com certeza. O azevém dessecado e semeado, o AV, é melhor, está ciclando nutrientes. Mas a questão aqui não é a qualidade da palha. É a palha e o não revolvimento do solo. Cada vez que eu coloco uma grade, eu estou queimando a matéria orgânica do solo, o carbono. Então, aparentemente, a soja ela vem melhor, com certeza, depois de passar uma grade. É o dia e a noite. Só que nós temos que entender essas relações que nós temos dentro do solo, os benefícios que a gente tem dentro do solo. Então, aqui nós temos esse crescimento, né? Isso é potencial genético. Mas se eu não tivesse dado as condições, é a mesma coisa do arroz, não teria chegado. Então, não, a gente não tem o dado nela no sequeiro. Então, são questões, Gerson, para a gente avaliar, né, como que eles vão, como é que esses materiais se comportam. Daqui a pouco é que nem anel, não vai tão bem no sequeiro, mas se tu dá a condição, ela vai melhor, é mais exigente. Aqui está o dia da semeadura. Palha de arroz ainda resteva. Tá? Semeamos, já tinha perdido muita umidade. Semeamos com haste sulcador, e vocês sabem, com haste sulcador em área não preparada, levanta aquele estorrão. Né? A semente tem dificuldade de ter o contato, semente solo. Né? Até disse ainda, brinquei com o pessoal, certo que nós vamos ter que ressemear essa área. Mas não houve necessidade por causa da qualidade da semente. Tá? E aqui está ela, já no vegetativo, na verdade, desculpe, no reprodutivo, já tem vagem aqui, e ainda a resteva da palha do arroz ali embaixo. Então, nós estudamos, né, por 2 anos, pessoal, esses efeitos da escarificação mais as plantas de cobertura. Essa aqui é a VASF. Não, aquela mesmo. Essa aqui é VASF, é Credence. É a VASF. Assim, só uma colocação. Todas que eu plantei lá, que foi plantada na época, foi subsolado, não foi escancado, foi subsolado. Todas produziram sem água acima de 60 sacos por hectare, chegando até 100. Fantástico. É uma área grande. Claro. Todas produziram acima de 60. Sim. Em função da subsolagem. Em função da subsolagem. Vamos falar agora sobre isso, então. Marla, Pode falar. que tempo a soja que tu tem, como tu irrigaste, que aguentou assim? Perfeita pergunta. É em torno de... Está muito, muito seco, que nem teve essa condição. Isso é extremo, né, pessoal? Esses anos que a gente viveu, assim, é o pior. Do jeito que nós irrigamos, né, que é por quase um banho, 1 semana, no período reprodutivo. Não. Desculpe, eu achei que era um intervalo entre irrigações. Não, isso é em torno de 3 horas, já não tem mais água, entre iniciar a irrigação e tirar. Não, o teste não era sobre excesso hídrico, era sobre o potencial produtivo. Mas o IRGA tem esse trabalho, que é conduzido em Cachoeirinha, mantendo 3 dias, eu acho, 3 dias a água para selecionar os cultivares que têm mais resistência. Tem esses dados também, se tiverem curiosidade para ter acesso. O que o Darcy nos fala, que é o pesquisador responsável, que há muita variabilidade entre os anos. Então, um ano o material vai muito bem, no outro ele não vai tão bem. Então, não dá para dizer assim, 100% que esse material é o melhor, né, para aquela condição. Então, varia muito de ano para ano. Os 3 anos que a gente trabalhou com palha foram 3 anos secos. Então, esse ano nós temos que continuar estudando exatamente para ver isso. O que a experiência de anos anteriores é o ninho fraco, né? Porque a gente não teve nenhum El Ninho forte aí desde que eu estou no IRG.
9 anos já. Mas que nós temos que esperar mais para conseguir entrar na área. Não tivemos problema em relação à presença da palha, mas sim um pequeno atraso da semeadura. A área sem palha já estava semeando e a área com palha tinha que esperar. Então, pessoal, falar um pouquinho da escarificação. Eu tenho visto muitas coisas, muitos manejos que são, muitas vezes, que o pessoal faz até por falta de conhecimento de como fazer. E o conhecimento é isso, é uma construção. Muitas vezes a gente não faz da forma certa, até alguém chegar e nos dizer, tem que fazer assim, né? Ou tu mesmo ir lá e, se eu fizesse desse jeito, será que não ficava melhor? Então, o que a gente tem? Primeira coisa que a gente tem que perguntar. A nossa área realmente precisa passar um escarificador ou um subsolador, como o Gerson fez? Essa é a primeira coisa. Daí eu convido os senhores já a ligar para o Pedro e marcar lá com o Pedro. Vem na minha área passar o penetrômetro. O IRGA tem o equipamento aqui, Cachoeira, e está disponível para vocês medirem. Mas não pode ser de qualquer jeito. Como esse equipamento ele tem uma influência direta sobre a umidade do solo, geralmente nós buscamos fazer logo após uma chuva, para que o solo esteja na capacidade de campo. Se ele está torrado, é óbvio que vai dar uma resistência lá enorme. Então, tem que se planejar em relação a isso para fazer, porque a avaliação é rápida para ser feita. O acabamento, o ponto de umidade. Eu vi um dia um produtor passando um escarificador, isso, Coxilha, estava passando na estrada, depois de uma chuva. Já cortaram um bolo abatumado? Tu corta, ele gruda, né? E ele não se liga de novo. É o que estava acontecendo com aquele solo. Então, existe um ponto ideal para nós fazermos a escarificação. Ponto de friabilidade. O solo ele não está úmido demais, mas também não está torrado. Né? Porque isso tem uma ligação direta com a eficiência do equipamento. Porque as hastes elas já são separadas. Né? Então, ela não vai pegar todo o perfil. A ideia é que, quando a haste passe, que movimente o máximo de solo até o centro, onde a outra haste não vai passar. Se ele está muito molhado, tu só vai cortar onde o equipamento passou. E tu não vai ter a eficiência, né, desejada. O acabamento da área. Vocês viram o nosso equipamento? Deixa eu ver se eu consigo voltar sem ele. Olha o nosso equipamento. Olha o jeito que fica o solo. Não fica bom. Por isso que eu não posso pegar esse equipamento e passar um dia antes da semeadura da soja. Não vou conseguir semear. Daí, muitos produtores têm equipamentos assim. O que o pessoal faz? Passa uma grade depois. Se tu está escarificando o solo, como é que tu vai vir com uma grade e vai desfazer todo o serviço? Né? Porque tu vai, ou então tu passa um rolo destorroador, mas tu não pode perturbar o solo, porque senão tu vai eliminar o efeito do escarificador. Tu vai homogeneizar tudo aquilo aí e ainda vai contribuir para o pé de grade. Né? Então, também se tem muito desses pequenos erros, né? E a época de realização. Quando que eu faço a escarificação? Um dia antes da semeadura? Mas se tu tiver um terros e tiver na condição ideal de umidade, tu pode fazer um dia antes. Mas geralmente, né, quando a gente tem os equipamentos que não são tão que mobilizam mais o solo, tu tem que fazer com antecedência. Mas alguns trabalhos nossos já indicam que se tu fizer 6 meses antes, 6 meses antes não, desculpe. Que a duração do efeito da escarificação é de 6 meses. Então, pensando em aumentar esse efeito e conseguir trazer essa escarificação, tirar da época de maior demanda de trabalho, ou seja, vocês não precisarem escarificar o solo e semear soja ao mesmo tempo, se a gente pudesse fazer no outono, inverno, seria bem melhor. Né? Mas se só dura 6 meses, nós temos que colocar alguma coisa ali para aumentar a durabilidade. Então, nós desenvolvemos o trabalho com plantas de cobertura. Então, aqui está o equipamento, o penetrômetro, disponível no IRGA, que ele vai te dar essa leitura. Essa aqui é uma área em vermelho. Quanto mais vermelho sempre pior, né, gente? O azul sempre melhor, tá? Vamos considerar isso. Então, aqui, na parte de cima, 5 centímetros, está ok. E à medida que vai aumentando o perfil, vai aumentando a compactação. Então, vai ficando mais vermelho, pior para o solo, pior para as raízes. Tá? Então, essa é uma área que precisaria de intervenção. E a gente consegue essa leitura com este equipamento.
Aqui já é uma área que tem manchas, né? Que talvez até fosse necessário, uma área que foi escarificada, né? E entre as hastes ficou esse efeito. Então, esse equipamento está disponível, demandem, né, a regional. Como é que a gente fez o trabalho? Então, primeiro nós escolhemos uma área que tinha mais de 3.000 kPa de resistência mecânica à penetração. O que é esse valor? Acima de 2.000 kPa de resistência, tu já tem que fazer a intervenção do teu solo. Tá? O ponto ideal de friabilidade, para nós passarmos, fizemos a escarificação. Então, no trabalho, nós fizemos em abril, primeiro ano, dia 9 de abril. Em 2021, não sei se vocês lembram, choveu 3 milímetros em abril todo. Então, foi um ano que teve possibilidade para antecipar essas operações. E, no ano passado, dia 13 de maio, imediatamente semeamos as plantas de cobertura em linha com o adubo na linha. Quais plantas de cobertura? Aqui está uma visão do ensaio. Então, como é que nós fizemos? Tem que ficar aqui do ladinho. Não, mas pode ir, tranquilo, qualquer coisa eu até falo. Então, aqui, ó, nesse sentido, nós escarificamos uma faixa e a outra não. Então, aqui, escarificado, não escarificado, escarificado, não escarificado. E semeamos as plantas de cobertura. Quais plantas de cobertura? Deixamos uma área em pousio, trevo persa, azevém associado ao trevo persa, azevém e aveia, somente azevém e aveia também, somente ela. Aqui tem uma etapa muito importante, que muitas vezes a gente... isso aí não dá certo, trabalhar com palha não dá certo. Porque a gente tem dificuldade de executar as etapas antes da semeadura. Então, a primeira etapa que nós fizemos, a dessecação, e isso é fundamental, pessoal. Percebam aqui, o pessoal está coletando a massa seca. Ó. Primeiro ano deu 11 toneladas de massa seca na aveia. Já tu passar uma semeadora em cima de 11 toneladas é muita coisa. Então, nós temos que fazer uma dessecação antecipada. Então, nos 2 anos do trabalho, 40 dias antes da semeadura, desseca final de setembro para plantar em novembro, início de novembro. Quantificamos a quantidade de massa seca, né? Para mim poder falar aqui para vocês. A decomposição. Primeiro ano. Aí que a gente começa a aprender as coisas. Vamos lá, né? Não choveu muito naquela primavera. Teve 3 anos de seca, né? Esse era o segundo. Então, não choveu muito, a palha toda de pé. Isso aqui é uma foto de 8 dias após a dessecação. Fomos semear. Pegou essa palha de aveia com haste sulcadora. O que aconteceu? Passava levando toda a palha junto. Nós tivemos que parar a semeadora e passar um rolo destorrador para deitar essa palha sobre o solo. Nós já tínhamos percebido que nós teríamos que fazer isso, mas como o trabalho era da física do solo, passar um rolo em cima, nós queríamos evitar. Mas, por questão operacional, nós tivemos que fazer. Então, foi uma das coisas que a gente aprendeu, né, na dor, daí, né, e realizamos a semeadura, então, né, no início de novembro, usando a haste sulcadora. Então, percebam, existem plantas com escarificação e existem plantas sem escarificação, mas todas tiveram haste sulcadora. O que nós... Aqui, ó, tá a foto do primeiro ano, embuchando tudo, trazendo a palha junto. Tá? Daí nós passamos o rolo que a gente tem, esse aqui, ó, isso aqui é uma área com azevém, também uma massa absurda. Dessecamos o azevém de manhã à tarde, estávamos passando o rolo. Tá? Então, para que melhore a decomposição desta palha, chegar na semeadura e não ter problema. Nessa área, só para comentar com vocês, a gente semeou milho. Isso foi dessecado dia 20 e poucos de setembro e nós semeamos milho dia 12 de novembro. Até esse dia não tinha uma planta daninha estabelecida na área. A planta de cobertura causa um efeito físico sobre a emergência de plantas daninhas. Então, esse também é um dos benefícios de tu ter palha na tua área, né? Esse tipo de cobertura. Aqui é o dia da semeadura. Então, percebam a movimentação da semeadura sobre a palha. Esse já é no segundo ano, quando eu já passei o rolo antes, né? Eu já estava esperto. Aqui eu tinha semeado o pousio, né, sem palha, e aqui com palha. Tá? Percebam o que a semeadora vai fazer na palha. Só vai passar e não vai mexer a palha. Só está cortando essa palha.
Tá? E o operador, e a velocidade do trator, né? Não dá com palha, tu não sai, né, correndo com a semeadora. Mas é possível, então, trabalhar com grandes quantidades de massa e não ter problemas operacionais no momento da semeadura. Aqui está a quantidade de massa seca, né, que eu comentei. A aveia, no primeiro ano, foi a 11 toneladas. O trevo persa, o que menos produz, chegou a 3 toneladas. Né, mas nenhum deles afetou a nosso estabelecimento. E aqui, isso aqui que nos interessava. Aqui, esse gráfico é uma foto do nosso solo, no dia da semeadura da soja. Aqui está a área sem planta de cobertura e sem escarificação. Está vendo o vermelho? Aqui, 10 centímetros já começam as primeiras manchas. Isso aqui é um espaçamento de 1 centímetro dentro do solo. Desculpe, de 10 centímetros entre pontos. Então, ele pega 1 metro de perfil de solo. Então, no caso, ele pegaria o efeito de 2 hastes onde foi escarificado. Então, o solo, que isso aqui é o médio dos solos aí de vocês. Não é muito diferente disso. Então, ele tinha uma média de resistência mecânica à penetração de 1.311, considerando o 0 até o 30. Daí, nós escarificamos. Isso aqui foi escarificado, lembram? Foi escarificado abril, maio. Tá? Quando eu escarifiquei e não coloquei planta de cobertura, em novembro eu ainda tinha o efeito do escarificador. Reduziu para 748 a minha resistência mecânica à penetração. Bah, excelente, 43%, e eu fiz essa operação lá no inverno, não me tomou tempo. Tá bom. Será que a gente não consegue melhorar? Aqui está a aveia, pessoal. Onde eu semei a aveia e não escarifiquei. Então, eu saí daqui e vim para cá, colocando uma planta de cobertura, sem escarificar. Ou seja, sem tirar aquele monte de dinheiro, né, que eu preciso investir para puxar um escarificador. Tá? Mas ainda tem, chegando ali, acima, a partir de 20 centímetros, eu tenho ainda resistência mecânica e penetração. Por quê? Provavelmente menos raízes, né, da aveia e o efeito do solo. E quando eu escarifiquei e coloquei minha aveia, aí a coisa ficou boa. Tá? Então, daqui para cá, nós melhoramos 72% a qualidade física dos nossos solos. Depois a gente vai ver o resultado de produtividade. Aqui mesmo. Aqui era a área, né, depois da colhida, já tínhamos tirado algumas as amostras. E aqui os resultados de produtividade. O que está nos dizendo? Aqui a aveia, azevém e trevo, azevém, trevo persa, o pousio. Em preto, escarificado, em cinza, não escarificado. O pousio, quando eu escarifiquei, produziu a mesma coisa onde tinha plantas de cobertura. E quando eu não escarifiquei, quase 1 tonelada a menos. Porém, quando eu tenho plantas de cobertura, escarificar o solo e não escarificar te dá o mesmo resultado. Vou repetir. Quando eu tenho plantas de cobertura, em planos solos, 2 anos de trabalho, não houve diferença na produtividade, né, de eu fazer a escarificação. Não haveria necessidade de eu fazer a escarificação, desde que eu tivesse a planta de cobertura e usasse a haste sulcadora no momento da semeadura. Porque não se enganem, tem o efeito da haste aí também. Só que a haste é na mesma operação da semeadura, né? Não vai me demandar mais envolvimento de trabalho. Fazendo isso na coxilha. E eu estou vendo que isso aí, ela até fica macia, não sei se ela fica macia, fica um pulmão. É por causa disso aqui, seu Gerson. Eu passo o secante, né? E início de setembro, até o dia 20 tem que estar morto. Sim, para poder já semear. E para baixar, eu vou ter uma super grade de corrente, porque ela está com a roça. Sim. Passa aquela grande, bota uma grande a 1.000 por hora em cima. A 1.000 por hora? Não, entendi. E ela baixa o ponto. Sim. E aí depois, quando vai fazer o plantio com a coxilha, faz a outra aplicação, o pré-emergente, como precisa. Sim. E está indo super bem. Por quê? Olha aqui. Isso aqui é o seu sistema, tá? O escarificado e não escarificado. O que acontece na aveia? Estão percebendo as raízes das plantas? Vamos dar uma mudada aqui na foto. Vamos ver se a gente consegue deixar mais evidente. Olha aqui.
as raízes da planta de cobertura. Aqui também tem menos o não escarificado, mas tem. Aqui a gente marcou essa fitinha até onde a gente encontrou raiz. Esse perfil tem 30 centímetros. Então, esse é o efeito da planta de cobertura. Muitas vezes tu não tem... Poderia ter produzido mais, poderia, tu melhorou todo o sistema produtivo. Mas isso aqui está sendo suficiente para me entregar a mesma produtividade do não escarificado. Então, pessoal, conclusão do estudo, né? A massa seca das plantas de cobertura, tu escarificar ou não escarificar no inverno, não vai te produzir mais azevém, ou mais aveia, ou mais trevo persa. Não tivemos essa diferença. Então, em planossolos, né, é possível a gente realizar a escarificação no outono. Tá? Eu fiz abril, um ano, maio, no outro ano, desde que executado na umidade ideal. Se eu fizer a minha massa de bolo lá batumado, não vai dar certo. E o uso de plantas de cobertura pode substituir o processo de escarificação. Isso aqui é o grande ganho de trabalho. Tá? Economia no gasto de diesel, investimento em fertilidade natural do solo. Estou colocando carbono e nitrogênio. Desde que nós utilizemos a haste sulcadora quando semeia a soja. Tá, não, já estamos terminando. O Pedro já está me cobrando aqui. Viu? Eu disse que não dá para apresentar tudo? Sem gado. Boa lembrança. Sem gado. Porque o gado, eu vou lhe dizer, pior área. Onde tem o gado, daí a gente não está falando de 3.000 kPAs, nós estamos falando de 7.000. Nós medimos já em área com gado, mesmo com palhada, mesmo com azevém. Mas fica mais esse efeito nas camadas de 0 a 5. Para baixo não consegue perturbar. Então, quer dizer, com a haste sulcadora nós conseguiríamos resolver a questão. Pessoal, rapidamente os resultados de milho. Né, que nós tínhamos o milho, então, na estação 10 materiais genéticos, né, 10 híbridos, que o pessoal, né, das empresas achou mais interessante nos encaminhar. Então, rapidamente os dados de manejo. Foi semeado esse milho dia 26 de setembro, emergiu dia 7 de outubro, porque era muito frio, né? Então, apesar do milho ser uma planta fantástica, também teve dificuldade de emergência. Variou a densidade de 72 a 80 mil plantas por metro quadrado, dependeu do híbrido. A adubação, aqui é o pulo do gato. Isso aqui o professor Paulo vai falar para vocês de tarde. O nosso solo é extremamente pobre em fósforo. E eu não estou falando do solo da estação, de vocês também, no geral. Então, o investimento para o milho em fósforo é gigante, pessoal. É um caminhão de adubo. 227 quilos de fósforo. A intenção aqui era produzir 15 toneladas de milho. Tá? Então, essa adubação foi feita para 15 toneladas de milho. 180 quilos de potássio. 180 quilos de potássio, isso dá mais ou menos 300 de cloreto. E 409 de nitrogênio. Isso dá em torno de 800 quilos de ureia, se eu fosse converter em ureia. A gente dividiu em 3 vezes essa aplicação. Tá? E como a gente tinha o pivô, nós aumentamos a eficiência do nitrogênio. Toda vez que tinha que aplicar, aplicava e já ligava o pivô para incorporar. Senão essa ureia, boa parte, vai embora. O controle de planta daninha. Está vendo a massa de azevém? Tinha nada, só azevém. Daí nós fizemos, para matar esse azevém, nós fizemos um glufosinato de amônio. E depois, em pré, um produto até que eu não conhecia, Lifeline, que na verdade nada mais é do que o mesmo do All Gold, né, que foi também fantástico. E junto desse produto já tem glufosinato de amônio também. Então serve como uma segunda aplicação para o que sobrou da primeira ou está querendo rebrotar. Também não é propaganda do produto, só estou comentando com vocês, né, algumas experiências que a gente está fazendo. Depois tivemos que fazer, antes do fechamento da linha, um glifosato, que começou a aparecer algumas gramíneas. Aqui já falei. Diz que o Pedro está nervoso aqui. Não estou brincando. Então, pessoal, precipitação, nós tivemos que irrigar, fornecer até 210 milímetros via pivô, que não é muito. Tá? Aqui a maior parte da irrigação foi feita em dezembro, que era quando nós tínhamos o milho no período reprodutivo, que é o momento mais delicado da cultura. Tá? Faltou uma irrigação aqui no final. Né? Nossa bomba deu problema lá e a gente não conseguiu irrigar a última irrigação. Depois, quando resolvemos, já tinha passado o estágio, não valia a pena. Então, tivemos 210 milímetros fornecido via irrigação e 229 milímetros em função das precipitações.
tá? Porque a gente semeou em setembro, não esqueçam, né? Se eu tivesse semeado em novembro, o que eu forneci por irrigação teria sido muito maior. E aqui está a produtividade, pessoal. A média foi 12,8 toneladas por hectare e variou de 9,5 toneladas por hectare até 14,5. Quase chegamos no que a gente tinha, né, planejado com a adubação, que era 15 toneladas. O 90-70, o Agroceres 90-70 foi o mais produtivo, tá? Seguido por ele 17,57 e o Pioneer 12,25. O híbrido que sempre foi destaque na estação era o 30-16, que produziu 12,37. Então, nos decepcionou. Por quê? Percebam que esses últimos 3 aqui, os menos produtivos, né, caiu bastante a produtividade. Por acaso, eram com um ciclo mais longo. O que aconteceu? Vocês lembram que fez um frio em novembro e depois veio um calorão? Nós tivemos temperaturas aqui em novembro, tá? Em novembro e depois dezembro, ali, ó. Dia 5 de dezembro, 12, ali teve um calorão também. E passou da temperatura máxima ideal para o milho no reprodutivo. Então, aqueles híbridos que eram um pouco mais tardios, pegou bem na fase que ele estava ali com os estigmas, né, para ser fecundado. Então, houve uma desidratação e aconteceu isso aqui, ó. Um dos menos produtivos, faltou água. Não, simplesmente abortou, em função da temperatura alta naquele momento. Foi o acaso, não é normal aquelas temperaturas mais altas. Esse? Esse aí, aquela quarta de lá para cá, então aquilo ali é excesso de calor. Essa aqui, por exemplo, ó, essa aqui, isso aqui é. Uhum. Uma das, né? No meu caso, não tinha restrição hídrica, tinha água. Então, a primeira coisa que a gente olha é falta de água. Mas não era o caso, todos eram irrigados ao mesmo tempo. E esse aqui se encontrava no momento, né, mais fragilizado em relação à temperatura. Exato. Em outra época não tinham esse efeito. Então, foi da temperatura. Pessoal, para encerrar, então, né, vamos fazer conta. Então, o híbrido 90-70, nós gastamos R$ 6.600 com adubação. Foi o mais caro. R$ 6.600. Porque eu comprei o adubo ano passado, tá? Então, eu tenho que fazer a conta do meu custo com o que eu investi, não com a cotação que está hoje. A mesma coisa quando eu vendo milho, né? Isso a gente tem que fazer. Muitas vezes o pessoal quer se enganar e, né? Hoje eu vou fazer a conta do que eu gastei no passado com o valor da ureia. Vai tá se enganando, né? Tá, então, R$ 6.600 de adubo. Este milho aqui, 90-70 mais produtivo, me deu um retorno de quase R$ 7.000, considerando todos os custos de produção. Tá? E o NK 422, que foi o menos produtivo, ficou no vermelho. Eu disse para vocês que o vermelho é sempre mais complicado. Eu fazendo este cálculo com o milho, na época que eu fiz, dia 29 de março, eu fiz essa tabela, o milho estava R$ 83 o saco. Então, para mim pagar minhas contas, no dia 29 de março, eu tinha que produzir 158 sacos de milho. Está aqui embaixo, ó. Hoje, gente, o milho é R$ 53, eu precisaria produzir 244 sacos por hectare para pagar o custo do milho. Ou com a cotação de hoje, mas eu não vendi o meu milho hoje, eu vendi 29 de março. Na verdade, eu colhi final de janeiro, ainda estava mais ainda, mas como eu não peguei o preço, eu resolvi vender dia 29 de março. Né? Então, mas o pessoal que fez contrato futuro conseguiu R$ 100 no saco do milho, ou até um pouco mais. Então, assim, temos também uma tomada de decisão. Tá, mas e agora? Eu planto milho, planto soja? Dentro das recomendações do milho, tem essa informação lá. Quando a relação troca soja-milho é de ao menos 2,3, ou seja, o valor da soja dividido pelo valor do milho, é favorável, 2,3. A semeadura da soja é favorável em relação ao do milho. Então, hoje, né, a relação é 2,23. Estaria ainda valendo a pena plantar o milho. Mas está muito perto, né, de já virar para a soja. Tá? Exato.
Então, pessoal, só para encerrar, né, os trabalhos para a próxima safra, nós vamos continuar no melhoramento genético, que é sempre um dos focos principais do IRGA. Estudos com sistemas de produção, onde incluem a soja e o milho, cultivares de soja, cultivares de milho. Emissão de gases de efeito estufa é uma linha que a gente foca muito, porque nós temos que estar sempre... Vocês estão vendo, né? O arroz não é do agro, não é? Nosso deputado lá federal falou que o arroz não é agro. Então, nós somos péssimos em comunicação. Isso culpa nossa. As pessoas falarem esse tipo de coisa, porque a gente só comunica o agro para o agro. A gente não comunica o agro para o restante da sociedade. Tá? Então, a gente tem que estar sempre produzindo dados, mostrando como os manejos têm melhorado a questão ambiental. Nós temos que aprender a nos vender melhor. Manejos de entre-safra, né? Plantas de cobertura, manejo de solo, bioinsumos, eu já comentei isso aqui, vamos estudar fortemente isso. É muito necessário, vocês precisam ter uma informação idônea para dizer, não, esse produto realmente funciona. O sistema Provisia Max 6, nós temos que conhecer mais, tá? Para não perdermos essa tecnologia. E já coloquem na agenda. Vamos ter um evento de divulgação, ou um dia de campo, né, que a princípio seria o nosso dia de campo estadual, ou, se não conseguirmos viabilizar o dia de campo, um roteiro, para vocês irem lá e verem, então, todos os resultados aí em loco. Tá? Pessoal, muito obrigada pela apresentação, pelo tempo, pelas perguntas. Não sei se vamos abrir para perguntas. Se tem alguma pergunta, pessoal, se não, podemos conversar durante aí o intervalo. Tá? Eu vou ficar o dia todo aí, a gente pode conversar. Só tem uma... Seu Cláudio. O sistema Provisa, ele estabelece 3 anos. Não entendi essa pergunta. O sistema Provisa são 3 anos. Não. Sistema. Para te entrar no sistema Provisia, tu tem que sair do Clearfield, passar pela soja e vir para daí sim começar o Provisia. Né? E a recomendação é que volte depois para o sistema, pode voltar, se quiser, para o sistema Clearfield ou para a soja, mas que não haja uma mudança direta do Clearfield para o Provisia. E não vai vir por causa dos processamentos. E tem o residual também, né? Pode ter o residual. Nós fizemos estudo na nossa área, nós não tivemos problema, mas existem diversos tipos de solo e diversos acúmulos de imidazolinonas ao longo do ano, né? Em áreas aí com muito histórico. Mais alguma pergunta? Se não, eu fico disponível. Agradeço a todos a atenção. Obrigada também aos produtores lá que estão sempre nos apoiando na estação, né? Com tudo, né? Desde apoio moral até, muitas vezes, empréstimo de maquinário e tal. Estamos sempre à disposição para atender vocês. Abraço, pessoal. Obrigada.